Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, que nos acompanha, que curte o Vejam Só, mas mais do que isso, né? Interage com o programa, que participa do programa e participa das nossas construções. O objetivo do Vejam Só não é só levar uma resposta para você, mas é que a partir das nossas conversas, reflexões e, por que não, provocações, você se interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras, pelo estudo, pelo aprofundamento na teologia também, busque respostas e desenvolva o seu conhecimento. Esse, de fato, é o nosso objetivo e fico muito feliz sempre que recebo esse retorno da nossa audiência, falando, de fato, como o Vejam Só conseguiu auxiliar de alguma forma nessa caminhada. Por isso, seja muito bem-vindo. Mais uma edição, hoje um tema muito bacana, tenho certeza que você vai ser edificado e vai aprender bastante na conversa de hoje. Mas antes de apresentar os nossos convidados e também, obviamente, o tema, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, bater papo, falar sobre teologia, sobre as escrituras sagradas também. Zeca_Pereira, me procura lá no Instagram, você vai achar meu perfil lá, pode mandar sua mensagem, sua sugestão de tema, por que não? Mais uma oportunidade para a gente poder conversar e você pode mandar ali sua pergunta, suas dúvidas, a gente vai poder interagir, recebo muito carinho dos nossos telespectadores, fico muito feliz por isso e sinto falta da sua mensagem também, tá bom? Chega por lá para a gente poder conversar. Bom, vou apresentar os nossos convidados de hoje, que vão nos ajudar nessa busca aí por respostas, obviamente por levantar também alguns questionamentos e aí, na sequência, eu já coloco o tema aí da nossa conversa. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade a psicóloga clínica e palestrante, doutora Dani Martins. Dani, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui novamente no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-la, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra. A honra é toda nossa em recebê-la, poder dividir um pouquinho, né, do muito que Deus tem dispensado aí na sua vida, no conhecimento, no entendimento das questões relacionadas à psicologia. Hoje vai ser, de fato, um aspecto importante da nossa conversa. Bom, mas antes de entrar no tema, vou pedir as informações, seus contatos, doutora Dani, até para quem nos assiste, quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, das suas atividades também, por favor. Claro. Bom, meu Instagram, Psico Dani Martins. E também nós temos um canal no YouTube, o Café com Propósito, no qual diariamente, de segundas às quintas-feiras, nós fazemos um devocional chamado Café com Propósito, às 8 e 7 da manhã. Boa, tá aí feito o convite também. Inclusive, enquanto a Dani falou, os contatos apareceram aí para você. Mas se você perdeu, não anotou, a gente deixa tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram também, tá bom? No @programa Vejam Só. Chega por lá. Ô Dani, antes de apresentar outro convidado, só pedir a referência da igreja que a irmã congrega pra gente, por favor. Eu sou da Assembleia de Deus de Alphaville, lá da De Alfa. Meus pastores, pastor Jairo e pastora Cassiane. Boa, obrigado. E também fica o nosso abraço aqui a todos os irmãos da igreja também. E, novamente, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui para nos ajudar. Amém. Dani. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor Luciano Scala, ele que é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, meu irmão, de novo, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Sempre muito bacana recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Tudo bom, Zeca? A paz do Senhor. Que Deus abençoe todos que estão acompanhando esse programa. É sempre muito bom estarmos aqui, hoje conhecendo a doutora, prazer conhecê-la. E eu tenho certeza que aqueles que ficarem conosco terão bastante conteúdo para pensar acerca desse tema que é tão importante e de tanta relevância para o povo de Deus. Sem dúvida nenhuma. Vai ser benção, vai ser edificante, fica ligadinho aí. Bom, mas antes do tema, primeiro as referências da igreja. Depois nós vamos falar um pouquinho mais do seu ministério e seu trabalho, que tem muita coisa aí. Mas a igreja, pastor, por favor. Sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, uma igreja localizada na Vila Brasilândia, periferia aqui de São Paulo. Os nossos cultos de terça e quinta às 8 horas da noite e aos domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Você que está assistindo e é da região da Brasilândia, freguesia do Oda, região da Lapa, está convidado para vir conhecer a nossa igreja e também os nossos projetos sociais. Boa, essa é a referência que eu ia fazer agora. Pedir para o irmão falar um pouquinho, alguns, né, dos projetos que vocês têm lá e até para quem tiver interesse poder se envolver também, por favor. Legal. Nós realizamos 2 projetos. Nós temos um projeto com os dependentes químicos. Eu sou responsável por uma casa de recuperação localizada em Mairink, uma casa masculina. Então, se tiver alguém assistindo o programa, precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo e com certeza
nós estaremos com os braços abertos para acolher e para ajudar essa pessoa. E o nosso outro projeto é um projeto que nós realizamos juntamente com as pessoas em situação de rua. Toda sexta-feira nós distribuímos uma média de 1.000 refeições aqui na cidade de São Paulo. E se alguém quiser ajudar, quer ser um parceiro, quer conhecer um pouco mais do nosso projeto, você pode entrar nas minhas redes sociais, tanto no Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube. Se você colocar Luciana Scala, você vai conhecer os nossos projetos. Daí é só entrar em contato e unir forças, né, Zeca? Porque é um trabalho que a gente precisa de apoio, precisa de ajuda. E é sempre bom quando eu venho aqui, eu comento e as pessoas procuram depois. Muito legal. A gente fica muito feliz em abrir esse espaço, em poder divulgar também. Nós já fizemos algumas entrevistas de maneira mais específica em alguns dos projetos também. Você pode procurar lá no nosso canal do YouTube. E são duas áreas que parece que nós estamos enxugando gelo, né, pastor? Sempre tem mais gente fazendo, mas parece que precisa de mais gente cada vez mais, né? Exatamente. E com o avanço da pandemia, quando a pandemia começou em São Paulo, quer dizer, começou no mundo, né? Mas aqui em São Paulo, o número de moradores de rua cresceu demais. Hoje existe uma estimativa de quase 70 mil pessoas em situação de rua. E problema com as drogas, cada dia parece que as drogas têm se desenvolvido mais, né? E com essas novas drogas que estão chegando, infelizmente, muitos jovens, muitos homens e até crianças estão se destruindo. Sim, sim. É muito triste. De fato, se envolvendo com isso, a gente percebe isso, assim, é nítido. A gente que circula aqui pelo centro da cidade de São Paulo, né, consegue observar o avanço dessas duas áreas, né? Sim. Infelizmente, do envolvimento com drogas e das pessoas em situação de rua também, que são dois grandes problemas das regiões metropolitanas, né, obviamente, mas São Paulo, pelo tamanho, acaba sofrendo com isso também. Os contatos do pastor Luciano estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só. Chega por lá que tá tudo direitinho para você. E aí você pode entrar em contato com o irmão e pegar as informações aí também dos projetos, da igreja. Ele vai explicar direitinho também, tá? Além, obviamente, de conhecer todo o material do irmão também. Os uma livros. série de livros, exatamente. Exato. Chega por lá, manda mensagem que ele te explica tudo e tem bastante coisa lá. Tenho certeza que vai poder abençoar a sua vida também, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão, eu acho que é algo presente na vida de todo ser humano. Todo mundo, em algum momento, passa por essa questão, que é ficar preso às correntes do passado, às situações que aconteceram na nossa vida. E a proposta do Vejam Só de hoje é falar sobre isso, né? Como se libertar dessas correntes e abraçar e viver de verdade uma nova vida de restauração, porque é isso que o Evangelho promete, uma nova vida. Mas para viver uma vida, para seguir avante, a gente precisa soltar essas correntes que muitas vezes nos prendem ao passado. Seja por culpa, arrependimento, não sei, tem uma série de fatores aí que acabam nos prendendo. Ficar carregando esse peso, às vezes não é bom, é ruim. Nós vamos entender como é que essa dinâmica funciona com o auxílio da psicologia e também, obviamente, da teologia, para a gente poder unir forças aqui e oferecer para você esse conteúdo. Vamos lá. Dani, para a gente começar, eu vou dividir, então, a nossa pergunta-tema aqui. A pergunta não, né? Um tema mesmo do programa em dois. Primeiro, esse rompimento com o passado. É possível? Acontece com frequência? É algo que a gente não sabe lidar? Acha que libertou, mas sempre volta lá? Como é que isso funciona na nossa mente? Zeca, se você me permite, eu gostaria de usar a palavra elaboração ao invés de rompimento. Legal. Por quê? Porque o processo de elaboração, a palavrinha mesmo já diz, processo. O que acontece com muitas pessoas que acabam reprimindo ou recalcando o passado estamos em 2023. Contudo, a mente está na cena primária, na cena traumática, no episódio que gerou o estresse pós-traumático. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Desde que eu me disponha a acionar o enfrentamento para lidar com o que é necessário. Porque grande parte da culpa que me prende ao passado está na fuga que eu aciono de empurrá-lo para debaixo do tapete. E aí, só isso já traz muitos desdobramentos que me impedem de lidar com o presente. Então, eu estou em 2023, porém, o meu emocional, o meu cognitivo, o meu profissional, muitas áreas da minha vida estão lá, no ano em que aconteceu a questão. E via de regra, isso acontece porque a gente não consegue... Irmãos,
algumas palavras aí, sinônimos, que vão trabalhar com isso, né? Sim. Lidar, enfrentar, Sim. resolver. Sim. Porque, via de regra, a gente só quer fugir, escondê-lo. É por conta disso. Exato. Eu recebo inúmeras pessoas chegando no consultório. E por que muito gentilmente eu pedi para usar a palavra elaboração ao invés de rompimento? Porque eles chegam pedindo para esquecer. E não é Dani, isso. me ajuda a esquecer? Me ajuda a tirar isso da minha cabeça? Não adianta. O que vai literalmente te dar a ferramenta para lidar com isso? A verdade. Não tem outro caminho. Assim como Jesus, ele é o único caminho, né? A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O processo de elaboração também ocorre a partir do momento em que eu decido enfrentar. E detalhe, Zeca, nós vamos aí desenrolar um pouco mais isso, mas grande parte dos não sucessos que eu tenho na minha vida emocional é porque em muitas áreas eu vivo o remorso e não o arrependimento. Tá. Tem uma distinção desses sentimentos aí pra gente, assim, didática, né? Vamos dizer assim. Simples, eu sei que é difícil, mas didática. Por exemplo, o crocodilo chora quando ele está atacando a sua vítima. Aquele choro, ele pode representar ali um remorso, mas ele vai voltar a repetir-se. Tá. Ou seja, aquela lágrima não é de arrependimento, é de, puxa vida, o que eu estou fazendo? Mas intencionalmente eu faço de novo. O arrependimento, não. Mulher, eu sei que você já teve 1, 2, 3, e o que você tem não é teu. Vai e não faça mais. É por meio do arrependimento que você consegue ter a atitude de confessar. E ao confessar, você reconhece. E ao reconhecer, você alcança a misericórdia. Então, o arrependimento é um processo. O remorso é aquela coisa ruim que eu sinto na hora. Puxa vida, dei mancada, mas passou. Amanhã é um novo dia e bora fazer de novo. Tá. Não consegue essa transformação. Depois nós vamos falar também sobre culpa, que eu acho um aspecto muito legal, queria trabalhar aqui, mas, pastor Luciano, eu quero ouvir o irmão também trazendo à tona assim, um pouquinho desse aspecto teológico. O Evangelho oferece, né? Jesus é muito claro, só vai entrar no reino dos céus quem nascer de novo, quem ter e experimentar essa nova vida. Mas parece que não é fácil, né? A gente converte, mas a velha natureza ainda fica presente, inclusive nas culpas, nas cobranças e nessas questões do passado. Como é que isso funciona quando a gente olha para o Evangelho? Legal, Zeca. Essa pergunta, ela é bem interessante e me faz lembrar de algumas situações que já enfrentei conversando com pessoas dentro da sala pastoral. Às vezes as pessoas chegam até nós pedindo um auxílio e carregadas de culpa, carregadas de um sentimento de uma tristeza profunda, às vezes profundamente arrependidas daquilo que elas fizeram, e elas não conseguem continuar. Então chegam pessoas assim até nós pedindo ajuda, pedindo auxílio. E eu lembro que quando eu escrevi um livro, ele se chama Desconstruindo e Construindo. E esse livro trabalha alguns aspectos teológicos, onde a gente precisa desconstruir algumas imagens que, ao longo do tempo, nós construímos uma imagem que não é real acerca de Deus e nos ajuda a pensar. Porque, às vezes, a pessoa ela se sente culpada, ela se sente até rejeitada por Deus, quando, na verdade, Deus não está olhando para essa pessoa com esse olhar de julgamento. Então, a gente precisa desconstruir essa teologia que não é real. Nós podemos usar como exemplo o filho pródigo. A passagem de Lucas, capítulo de número 15, que mostra aquele filho que caiu em si, depois que ele cometeu vários erros, e ele retornou para a casa do pai. E quando ele retorna, é interessante a fala dele, porque ele não chega para o pai, ele até ensaiou uma fala. E o que ele disse para o pai? Pai, me trata como se eu fosse um trabalhador comum, um funcionário teu. E o pai, não, você é o meu filho. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma imagem de um pai, de um Deus, que é uma imagem equivocada. De um Deus que é difícil perdoar, de um Deus que para perdoar a pessoa, ele precisa antes castigar a pessoa de forma muito severa, quando, na verdade, Deus ele é amor. Ele é a verdadeira expressão, ele é o amor em si.
Então, uma vez que a pessoa se arrepende, uma vez que a pessoa, ela de fato se arrepende e ela deixa a prática, ela alcança o perdão de Deus. E o perdão de Deus, se para nós temos a dificuldade de esquecer das coisas, o perdão de Deus é diferente, porque Deus não vai lançar isso na nossa face lá na frente. Ele perdoa. E é isso que as pessoas precisam ter em mente. Deus já te perdoou. Na verdade, todos os pecados que nós já cometemos e que nós ainda iremos cometer, Deus já perdoou esses pecados. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Criar uma imagem, formar uma imagem na nossa mente de um Deus de amor, de um Deus que perdoa e principalmente de um Deus que dá novas oportunidades. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma nova oportunidade. E é isso que Deus tem para todos nós, uma vez que a pessoa se arrepende. É mais difícil essa transformação quando a gente olha para o evangelho, para a pessoa ou para quem está próximo? O irmão trabalha, por exemplo, numa casa de recuperação, já citou aqui. Certo. E a gente sabe que esse tipo de cuidado com a pessoa que é usuária, às vezes é um cuidado para a vida toda. Sim. Às vezes a pessoa até entende isso, se perdoa e tal, mas quem está do lado não consegue, né? E aí vai jogando essa culpa de volta. Como é que funciona isso? É mais difícil para a pessoa ou para quem está em volta essa restauração aí? As duas coisas. Às vezes a pessoa ela está num nível em que ela tem essa dificuldade também, dela se enxergar, dela entender que Deus deu para ela uma nova oportunidade, que ela pode recomeçar, que Deus está dando a oportunidade para ela tocar a vida dela. É claro que as pessoas que estão no lado, elas ficam com aquela sensação de apreensão. Até porque, dentro de um processo de tratamento com dependente químico, o cair, o tropeçar faz parte do processo. Seria muito bom se as pessoas saíssem de lá e nunca mais voltassem. Sim. Só que nós temos vários casos de pessoas que saíram e voltaram, e na segunda, às vezes na terceira, na quarta internação, a pessoa ficou mais firme. Então a família, ela tem esse sentimento de desconfiança. Então uma vez que a pessoa pega um ônibus e atrasa um pouco mais, a família já está pensando. Se a pessoa perde o celular, será que perdeu ou vendeu o celular? Né? Então sempre fica aquela sensação de desconfiança. E a pessoa, que no caso é a vítima nessa situação, ela tem que aprender a lidar com isso e ter maturidade. De dar o tempo necessário para que a família possa novamente criar confiança e ver naquela pessoa os frutos da mudança. Não é fácil, né, doutora? Não. Mas o pastor trouxe de uma forma excelente o processo da restauração. É um caminhar. Sim. É um caminhar. E a disponibilidade interna dessa pessoa, né? Pastor, me corrija por gentileza se estiver errada. Ainda se usa a nomenclatura adicto? Isso, se né? usa. Então, quando a pessoa, né, que adicto, né? E os codependentes, é muito desafiador. Mas eu não me canso de acreditar que é possível. Eu já vou chamar a enquete aqui, inclusive, para você que está em casa participar também. Mas, doutora, eu fico com a impressão, não sei se é só nosso agora, se é alguma coisa do nosso tempo, ou se isso é comum, que o processo nunca é bom. Ou que talvez não seja essa palavra, né? Ninguém nunca quer passar por isso, ou enfrentá-lo, ou valorizá-lo. Sim. Que é uma coisa que eu, às vezes, gosto de refletir. Olhar para as dificuldades da minha caminhada e entender que tudo isso contribuiu para a pessoa que eu sou hoje. Poxa, eu gosto de quem eu sou hoje? Eu gosto. Eu me acho um cara bacana, legal, tal. Poxa, então eu só sou isso porque tudo isso aconteceu na minha vida. Então, legal. Caramba, dificuldades, tropeços, erros, acertos e tal. Mas não é fácil trabalhar com esse conjunto todo e orientar isso na nossa mente para falar, poxa, o processo é bom. Valeu a pena. 1, 2, 3, 10. É difícil. Muito porque você precisa condicionar a mente a acreditar que isso é bom. É por isso que muitos desistem. Mas não é só condicionar. É bom, não é? De uma maneira geral, é a nossa vida, né? Não... É a nossa vida, contudo, quando você está vivendo a dor, é visceral. Sim. Né? E dor é igual salvação, é individual. Eu tô apertando aqui, você não tá sentindo aí. Não, entendi. Então, falar que isso aqui é bom, não é. E detalhe, as marcas que ficam.
Sim. E em você, né? Não em mim. Exatamente. Vocês estão vendo, vocês podem até chorar comigo na hora que eu estiver contando como foi a história dessa marca. Mas foi eu quem senti. Ela é minha. Né? Então eu costumo dizer, dor é igual salvação, é individual. E não tem dor maior, dor menor. As suas dores constituem e contribuem para a formação da sua história, assim como as minhas também. Né? E eu sempre gosto de trabalhar 4 passos, Zeca. Enxergar, reconhecer, decidir e agir. Muitas pessoas enxergam e desistem aí. Por quê? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Logo, não vivo a dor. Uhum. Como diz a frase de hoje, fim de demência, né? Boa. Então, pra quê? Pra que enxergar? Não! Vamos pra pizza que tá tudo certo. Enxerguei, próximo passo, reconhecer. E a fase do reconhecimento é muito desafiadora. Tá, já entendi. Eu sei que eu errei aqui, eu sei que isso poderia ser melhorado, eu sei que eu preciso fazer isso e tal. Na fase do reconhecimento, você vai pro espelho. É a fase de você com você mesmo na transparência. Enxergar, reconhecer. Depois que você faz esses 2 passos, o que você vai decidir fazer com isso? Jogar tudo pro alto? Ou não? Vamos lá. Eu vou pegar isso porque é a minha história e vou canalizar isso em algum lugar. Mas ainda assim, eu posso decidir, mas se eu não sair do lugar, o ciclo continua. Uhum. Ação. Enxergar, reconhecer, decidir e agir. Eu colocaria também como fases para viver esse processo. Sim, passos nesse sentido, né? Pastor, antes de o nosso telespectador, internauta, participar, quando a gente fala desse processo, uma palavra que aparece muito, que eu queria que a gente falasse um pouquinho, é a questão do julgamento. E eu vou pedir a primeira resposta do irmão, porque esse era um aspecto que dentro do nosso meio eclesiástico não deveria existir. Afinal de contas, o irmão citou muito bem, né? Todos nós fomos alcançados pela graça e perdoados os nossos pecados de maneira imerecida. Então, eu não deveria colocar nenhum tipo de culpa na doutora, ou no irmão, ou em quem quer que fosse, porque Deus me olhou de forma diferente. Talvez por isso fique tão gritante no nosso meio, né? Nessa questão da restauração, qual que é a parcela desse julgamento aí, somente dentro das nossas igrejas? A gente falou da questão daquela pessoa dependente química, mas tantas outras, né? Pornografia, que também é um mal que acontece muito. De repente, a questão do adultério, que divorciou, está lá na igreja. Sempre tem um olharzinho assim, né? Como é que a nossa comunidade olha para esse processo de restauração aqui? Eu sou pastor de uma igreja local, né, Zé? Então, essa vivência eu posso falar um pouco, porque eu lido com isso no dia a dia, né? E essa questão do julgamento, existe o auto-julgamento, é aquela pessoa que ela não consegue se perdoar, porque ela sempre está se culpando, e isso é muito complicado, porque a pessoa, ela se cobra, ela se julga, ela se condena, ela cria fantasmas na mente dela, ela não quer mais buscar a Deus, ela não se acha digna de estar na presença de Deus, porque ela se auto-julga. E também existe o julgamento das pessoas, o julgamento da comunidade. Igreja é um ambiente extremamente tóxico nesse sentido, porque nós estamos lidando com pessoas que são imperfeitas, desde aquele que é o líder, que está ali na frente do povo, esse até o último que chegou na igreja. Todos nós somos imperfeitos. Então a igreja não deveria ser esse ambiente tóxico. A igreja sim deveria ser um ambiente de acolhimento e de não julgamento. Só que isso não é um fato. Isso não é uma realidade. Porque nós temos sim pessoas imperfeitas julgando as outras pessoas. Quando na verdade o que muda é o pecado. Eu sou pecador, né? Você é pecadora, a doutora é pecadora. O que vai mudar talvez é o nosso pecado. E o meu não é mais grave que o teu, nem o teu mais grave que o meu. Recentemente eu participei de um debate para justamente falar sobre isso. Se existe pecadinho, pecadão. Na verdade, não. Existe pecado. Então as pessoas, elas julgam e julgam com muita facilidade, porque parece que alguns pecados chamam mais atenção, escandalizam mais ou nos afastam mais de Deus, quando na verdade não.
Então, a igreja é um ambiente que não deveria ser assim, mas infelizmente é. E nós que estamos dentro desse processo de igreja, dessa convivência comunitária, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos ter essa maturidade de entender que em muitos momentos nós seremos julgados. Infelizmente, não deveria ser assim, mas seremos julgados e nós temos que lidar com maturidade. Lidar com maturidade e entender que é um processo. E como todos os outros processos da nossa vida, eles passam e esse também vai passar. É um processo que a pessoa está enfrentando, de olhares, de julgamento. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas disseram: olha lá, ele é um pecador. Se eles soubessem na casa de quem ele está entrando, esse cara é um ladrão, é um bandido. Zaqueu falou: quer saber de uma coisa? Não estou nem aí. Ele acolheu, aceitou Jesus entrar na sua casa e sem Jesus falar nada. Ele se constrangeu e falou: Senhor, o que eu roubei eu vou devolver. 4 vezes mais. Isso é arrependimento, não remorso, né, doutora? Isso é arrependimento. E as pessoas falaram, julgaram, ele não se importou. Então, nós precisamos ter essa maturidade, como Zaqueu teve, né? De entender que as pessoas vão julgar, mas é o nosso sentimento com Deus que vale. Boa. Deixa eu colocar aí a nossa enquete também para você que nos assiste participar e contribuir aqui com a nossa construção. Acesse o perfil no Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar a interação com o programa e, obviamente, as nossas enquetes também. Coloca na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá para o dia de hoje. E a pergunta é a seguinte, ó: restauração em Cristo, como isso tem impactado sua vida? E nós deixamos lá 3 opções que, obviamente, muita gente vai falar: as 3 podem ser respostas. Não podem, mas a gente quer saber como é que isso funciona diretamente na sua caminhada, tá bom? Primeira opção: encontrei paz e cura por meio da restauração em Cristo. Ou seja, encontrou Cristo, resolveu tudo, tá tudo solucionado. Segunda opção: a restauração em Cristo tem sido um processo transformador, ou seja, você vai se transformando dia após dia. E a última opção: ainda estou buscando entender o impacto dessa restauração na minha vida, ou seja, essa construção ainda não está formada no seu entendimento e você ainda precisa de algumas observações nesse sentido. Então vai lá, vote, escolha as opções. Na postagem seguinte você justifica, tá bom? Inclusive, se você quiser não ser identificado, é só você falar lá, não tem problema nenhum, tá bom? Fique à vontade para participar e colaborar aqui com a nossa construção, tá bom? Doutora Dani, eu perguntei da questão do julgamento para o pastor Luciano e eu queria trabalhar no outro aspecto agora, que o julgamento interno. Sim. Como que essas cobranças, já pensando assim, em alguém que caminha nessa trilha do arrependimento. Poxa, fiz, reconheço, não deveria, mas ainda se cobra, não consegue se perdoar de maneira integral, vamos dizer assim, e acaba entrando num ciclo de julgamento mesmo das atitudes. Sim. Como é que isso funciona internamente? Certo. Eu vou trabalhar, então, com sentimentos, emoções, pensamentos. No processo do reconhecimento, quando nós vivemos esse processo, é muito comum acontecer o quê? Eu senti algo de fora para dentro, de dentro para fora, e os pensamentos que eu produzo a respeito do contexto. É muito comum, por exemplo, as pessoas falarem assim: é fácil falar, é fácil você falar, você não está na minha pele, é fácil, tal. Com muito amor e carinho, se eu puder contribuir com você, saia daí imediatamente. Por quê? Porque quando caímos nesse lugar, esse lugar é um ponto cego. Porque inconscientemente eu estou vivendo uma autopiedade. E a autopiedade me leva para o lugar de eu esperar receber do externo a coisa do coitadinho. Não, calma, vai dar certo. E nós sabemos que o mundo não é isso, como o pastor mesmo falou, né? Principalmente na igreja é onde pode vir, sim, muitas acusações, né? Então, quando nós trabalhamos a nossa mente para viver o processo do levantar, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, o levantar em Cristo, eu preciso compreender, primeiramente, o auto-perdão precisa ser a primeira ferramenta que eu estou disposta a utilizar no processo desse julgamento interno. Quando eu não consigo me perdoar, isso pode estar tanto no aqui quanto lá atrás. Por exemplo,
Uma criança, um adolescente que sempre ouviu dos pais ou dos seus cuidadores, das famílias, das pessoas que foram referência no seu desenvolvimento, palavras em que sempre colocaram para baixo. Você não vai ser ninguém. Ah, isso nem adianta você tentar porque já era para você. E com xingamentos mesmo. Essa criança, ela cresce desenvolvendo essa crença. Então, muitas das pessoas que não conseguem viver o auto-perdão também estão nas crenças que foram formadas desde a infância e adolescência. Aí sim, eu trago a palavra que você usou, nós precisamos aprender a romper com aquilo que nos traz desesperança. Porque eu consigo fortalecer o auto-perdão a partir do momento que eu entendo quem eu sou hoje. Então tá, meu pai pode ter dito que eu nasci para ser uma perdida, a minha mãe pode ter falado que eu não ia dar nada na vida, mas espera aí, eu conheci Cristo e hoje entendo que o perdão dele está acima de tudo isso. Então eu preciso compreender que eu tenho o direito sim de ser uma nova criatura. Então eu me perdoo por ter feito isso, eu me perdoo tal. Eu sempre trabalho a carta do auto-perdão, né? Você colocar no papel tudo aquilo que você não tem coragem de expor. Porque o fato de você não ter coragem de expor não quer dizer que você não sente. Eu posso estar aqui morrendo de ódio de você, mas jamais eu vou dizer. Então projeta. Enquanto eu não coloco para fora, aquilo corrói. E tem muitas pessoas que não têm onde canalizar isso, não têm onde colocar isso. E está vivendo, está corroendo por dentro. Então, de fora para dentro, o que eu sinto? Palavras que eu ouço que me geram sentimentos. Emoções. Emoções que eu produzo a partir daquele contexto. Então, sentimento de fora para dentro. Emoções de dentro para fora. E os pensamentos. Os pensamentos, eles sempre estarão presentes a cada segundo da nossa vida. Eu digo que a nossa mente ela é um campo de batalha. Você acorda, quando você tem desafios para viver naquele dia, quantos pensamentos negativos não te vêm? Você não chama, mas eles vêm. Se você der brecha naquele pensamento, se você fortalece inconscientemente aquele pensamento, como vai ser o seu dia? Então é uma luta constante. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aceito o perdão, eu me perdoo. Então tem coisas que eu preciso viver a prática diária para conseguir viver o auto-perdão. Enquanto eu não me perdoar, eu tenho a grande chance de acreditar que o mundo vai me julgar o tempo inteiro. Mas muitas vezes eu tenho essa sensação porque eu não me perdoo. Boa. Depois nós vamos voltar nessa temática do auto-perdão aí, que eu acho bem interessante também. Mas, pastor Luciano, eu quero a sua contribuição, principalmente nesse aspecto mesmo, desse entendimento. Porque, assim como existe o julgamento dos de fora, às vezes também dentro da nossa igreja a gente tem aquele contraponto, né? Ah, eu sou assim mesmo. Ah, não, eu falo mesmo. É o meu jeito. Deus me fez assim, né? Vocês precisam me aceitar. Parece que às vezes não tem, de fato, esse desejo em romper com práticas, com atitudes, com o passado mesmo. O que a gente vê muito hoje é a igreja tem que aceitar. E aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu vou ficar e pronto. É uma temática complexa também. Sendo que a proposta do evangelho é a mudança, né? Mudança de pensamento, mudança de agir, né? O apóstolo Paulo trabalha muito essa questão de nós sermos transformados, né? De a cada dia ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, aquele movimento de kenosis, de se esvaziar. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Esse sentimento de culpa, ele tem os seus benefícios, porque é através desse sentimento que nós buscamos a mudança, nós buscamos um novo sentido, buscamos ser transformados, né? É através desse sentimento, mas ele também tem esse aspecto que eu julgo ser negativo, que ele pode aprisionar a pessoa. E se a pessoa não tem ferramentas para lidar com isso, se ela não aprende a lidar com isso, ela vai se tornar alguém escravo desse sentimento. Daí vem um lado negativo que é extremamente prejudicial. É aquela pessoa que Deus já perdoou, aquela pessoa que as pessoas já perdoaram, mas ela ainda não se perdoou.
né? Então ela sempre se culpa porque ela perdeu, porque ela poderia ter falado diferente, porque ela poderia ter feito diferente. Daí ela começa a desenvolver um quadro de depressão porque ela não consegue lidar com tudo isso. Então isso se torna um fantasma na vida dela, que ela vai carregar sempre. Então a pessoa precisa ter essa compreensão que Deus liberta, que Deus transforma. E uma vez que nós pedimos o perdão e verdadeiramente arrependemos, não precisa de mais nenhuma outra sessão de descarrego na pessoa. A pessoa ela está liberta, né? Ela está liberta disso. É claro que às vezes a gente fala de uma forma muito prática dentro da igreja. Um pastor, talvez com clareza, ele vai dizer: olha, Deus ele está te libertando, você está liberto, você está curado, vai e não peques mais. Só que às vezes a pessoa não consegue lidar apenas com essa palavra. Daí entra o aspecto da psicologia, onde o terapeuta vai trazer as ferramentas para ela aprender, quando o gatilho acionar, ela bloquear aquele gatilho e buscar um novo caminho, né? Uma nova proposta. E o pastor tem uma função muito importante nisso, de orientar a pessoa, de instruir e perceber que se há um problema em que a pessoa não vai aprender a lidar apenas com o aspecto espiritual, propor para ela o caminho. Vai lá na psicóloga, procure um terapeuta, procure ajuda, porque a pessoa ela precisa de ajuda. Nós falamos isso, tem pessoas que têm muita facilidade de lidar, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que a construção familiar dela não colaborou para isso. Então ela vai precisar de um auxílio, de um pastor, de um terapeuta, talvez até de um psiquiatra, mas ela vai precisar de ajuda para que ela possa retomar a vida dela e recomeçar. É interessante falar nesse aspecto, pastor Luciano, porque às vezes nas nossas orações, né, a gente até de maneira consciente ou só reproduzindo aquilo que a gente tem o hábito, falando: oh, Deus, quero pedir perdão pelos pecados que cometi, por aqueles que nem cometi, mas pensei. Ou se fala... Pede no atacado, não é né? verdade? Peca no varejo e... você já vai colocando tudo pede no ali, atacado. né? Tudo aquilo que eu pensei, às vezes escapou um pensamento aí do dia, o senhor já perdoa e tudo mais. Que pode ser um caminho, porque obviamente a gente não vai conseguir detalhar tudo, assim. A gente estamos pecando aí, adoidado mesmo. Mas, às vezes, com a impressão de um controle da mente. Parece que falta não sei se seria um treino, pastor, a palavra certa. Um autoconhecimento. Da nossa mente. Porque, às vezes, nós vamos buscar situações, como a doutora falou, que ele ficou preso lá, mas que aquilo já não tem mais importância. O irmão falou isso logo no começo. Deus já lançou no esquecimento. Mas a gente vai trazendo isso. E às vezes quer buscar um confronto para a solução de algo que já está solucionado. E remonta aquilo tudo e reconstrói toda aquela história. A nossa mente é difícil de tratar. Hein? Até para... Tem aquela frase famosa que os adolescentes falam, né? Que o coração converte, os hormônios não, né? Eu não sei se a nossa mente, às vezes, consegue alcançar essa conversão aí também. É interessante, né? A mente, ela tem essa capacidade, né? De libertar e também de aprisionar. Sim. Por isso que uma das frases que é atribuída a Sócrates é Gnotis Salton, conheça-te a ti mesmo. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento para justamente aprender a lidar com essas questões. E isso é muito complicado, porque às vezes a pessoa ela não aprende a lidar com isso, e você vai conversar com ela, ela fala com uma realeza, doutora, fala com uma... Parece que foi ontem. E você vai perguntar, mas quando que foi isso? Em 72. É isso mesmo. Foi lá nos anos 80. Você fala, gente, mas isso daí já passou, já estava enterrado. Mas ela fala com uma vivência como se fosse agora o trauma. Isso é muito complicado. A dor é visceral. Exatamente. Na hora que ela começa a falar, ela entra em contato com a dor, aí você percebe que aquilo não está elaborado. Ela começa a tremer. Exatamente. Ela começa a tremer, daí o olho começa, né? Sim. A pessoa começa a falar e tremer, começa a chorar. Isso. E você acha que foi recente. Não, mas faz 20 anos, 30 anos que isso aconteceu. Mas ainda está muito presente. Por quê? Porque não foi lidado, não trabalhou. Às vezes foi dito para ela, não, mas eu vou orar e vai sair. Só que não é assim. Existem algumas elaborações que elas são mais trabalhosas de serem feitas. Sim. Existem elaborações que a pessoa vai ter que pedir perdão. Ir lá, pedir perdão, vai ter que falar para a pessoa, ó, eu te perdoo, mas eu não tô te pedindo perdão. Tá, mas eu tô te perdoando, mesmo assim. Ainda que a pessoa não tenha te pedido perdão. Então é interessante isso. Às vezes a pessoa ela tá carregando aquilo, um cadáver dentro dela, porque ela ainda não soltou, não liberou, não deixou embora.
Eu quero falar um pouquinho também, antes da gente encerrar o bloco, sobre o diálogo, conversa, que parece ser um assunto que sempre, qualquer aspecto, qualquer tema que a gente trata, anda, mas sempre cai nisso, no diálogo, na conversa. Parece que a gente não sabe fazer isso. Nós vamos falar disso daí. Mas eu quero falar do auto-perdão. Tá. Parece que é o mais difícil. Total. Perdoar alguém, não, tudo bem, tal. Você pode até ficar com aquela coisinha ali, mas parece que passa. Agora, quando você olha para você, para aquilo que você fez, para esse entendimento, não é fácil. Não. E, Zeca, se eu puder deixar algo aqui, o que eu digo também é o seguinte: não julgue o seu passado com a maturidade que você tem hoje. Boa. Isso é muito triste. A pessoa que quer julgar o passado com a maturidade de hoje, com o conhecimento de hoje. A maturidade em todos os sentidos, emocional, espiritual e tal. E aí, quando você lembra do seu passado, você se acha o pior dos piores. Isso é muito dolorido e não traz elaboração. Nós precisamos aprender a ressignificar o passado, entendendo e compreendendo o que aquele ser humano lá de trás pode melhorar hoje. Você fez? Ok. Quando você estava falando da oração, me veio muito assim... Eu faço o mesmo, pastor. Quando chega no consultório, eu falo, olha, isso daqui, procura um gabinete pastoral, procura um aconselhamento, porque está muito junto a espiritualidade, né, com o psicológico. E quando eu estava falando de oração, teve uma vez que eu perguntei para uma pessoa que estava trazendo ali o relato, falei, como você ora? Desculpa a intromissão. Aí ela falou tal, eu falei, se você me permite, que tal a gente criar coragem de abrir pro Pai de fato o que a gente faz? Sim. Porque o que é confessar? Confessar é você abrir aquilo que nem você tá com coragem de dizer. Isso. E reconhecendo dificuldades, Exato. né, Dani? Assim, olha, Deus, eu não consigo. De verdade. Se o senhor não intervir, não fizer, não vai. E se Deus não entender, quem vai entender isso? Quem vai entender? Exato. É você chegar diante de Deus. Eu falei para ela, Pai, hoje eu tive vontade de matar o meu chefe. Senhor, eu senti uma inveja daquela mulher que estava com aquele sapato que eu não pude comprar. Pai, e eu comecei, né? Sim, falei, olha, leva isso. Ela começou a praticar isso. Gente, os sintomas não sumiram, não se remiram. Sim. Porque as nossas emoções, o nosso copo, ele vai ficando cheio porque eu não aprendo a esvaziá-lo. E aprender a esvaziar o nosso copo envolve coragem de olhar para si mesmo e compreender que o perdão de Deus, ele já é realidade na sua vida. E que aí sim, você conseguir se perdoar tem a ver com você, porque o perdão, ele tem muito mais a ver com você do que com o outro. E quando você não consegue se perdoar, você está dizendo muito sobre você. Orgulho, vergonha, medo. Tem pessoas que têm medo de ficarem livres, porque é como se a autopenitência é literalmente o caminho para se achegar à redenção. Não! Não! E às vezes até a construção da vida, né, doutora? Assim, a pessoa construiu a vida em cima daquele problema, vamos dizer assim. Se ela solucionar aquilo um dia... Acabou o problema. E aí acaba toda a construção de vida que ela fez. Sim. Então, aprender a viver... Por isso que muitos de nós, né, e muitas pessoas, têm dificuldade de viver a palavra de Deus. Por quê? Nós precisamos viver em novidade de vida. Então, 1 minuto atrás já é passado. Sim. Né? E tudo se fez novo. Então, eu preciso me permitir a me abrir para viver o novo de Deus. E aí que entra a pergunta que eu queria fazer, e depois o pastor Luciano também vai poder comentar dessa questão do diálogo, da comunicação. Ele vai poder falar um pouquinho mais da questão espiritual, tudo, mas se a irmã também se sentir à vontade, pode comentar, não tem problema nenhum. Mas eu sinto que a gente não tem uma comunicação, um diálogo eficiente. Então, se eu vou até você para a gente solucionar um problema, eu dificilmente vou para resolver esse problema. Eu vou para justificar, mas você tem que ver o meu lado. Não vou de verdade para resolver aquilo, não vou para conversar com você para a gente acertar. Vou para fazer um monte de outras coisas. E isso, seja na vida do casal, nas relações profissionais, nas relações, inclusive, eclesiásticas. Ninguém vai lá no pastor para de verdade se abrir. Vai para justificar alguma... não, mas isso daí... Não, fulano, pastor... Então, parece que as nossas conversas não são conversas de verdade. E óbvio que isso daí, o exemplo que a irmã deu é fenomenal. A nossa oração
obviamente, é um reflexo disso também. Exatamente. Justificativa só é bom para quem dá, nunca para quem recebe. Porque quem recebe a justificativa está com ônus. Né? Então, se eu precisei me justificar, eu furei com você em alguma coisa. Né? E tem muito a ver também, se vocês me permitem, eu levo para esse lugar, a razão. A minha necessidade de ter razão, ela sempre precisa ser maior que a sua. Sim. Então, só de estar nesse funcionamento, já bloqueia o diálogo. Porque quando eu venho aqui e falo assim, então, eu falei com você porque eu não estava legal. Eu falei com você porque eu não estava com vontade nenhuma de vir aqui. E eu acabei atrasando porque foi uma luta sair da minha casa, porque eu não queria olhar para a cara dessa pessoa que estava aqui. Uhum. Então, se você conseguir me desculpar, mas foi por isso que eu cheguei atrasada, foi por isso que eu não vim, foi por isso e tal, tal, tal. Ok, na minha cabeça, isso basta. Muitas vezes a autossuficiência me impede de realmente acessar o seu coração. A necessidade que eu tenho da minha razão ser maior que a sua me impede de ouvir o que você está falando. Uhum. Porque eu já estou te ouvindo e me armando para contra-atacar. E aí não tem diálogo, né? Sim. Não tem diálogo. E quando nós vamos... E claro, quando a gente fala de diálogo e comunicação, nós passamos por muitos bloqueios inconscientes que estão acontecendo ali. Zeca, geralmente o ferido, ele fere. O sufocado, sufoca. O oprimido, oprime. Então, onde tem pessoas, tudo isso está acontecendo. E muitas em esferas inconscientes. A pessoa não tem noção do que está dentro para fora, mas ela está ali, jogando, jogando, jogando. E ela está machucando, e ela está ferindo, justamente porque é como ela está. Então, muitas vezes, o que eu dou a você é reflexo do que está aqui dentro. Sim, pode oferecer, né? Só abrindo um parênteses aqui, até para dar uma aliviada na conversa, quando a doutora falou de razão, isso serve para quem não é casado, né, doutora? Quem é casado aprendeu a não ter razão, né? Não é, pastor? Já se habituou, né? Você já tá tranquilo, né? O homem principalmente, né? A gente nunca Sabedoria tem razão, do casamento. né? Você já sabe. Então, os meninos solteiros, que nem o Thomas tá aqui, viu, Thomas? Depois que casa, você não tem mais razão nunca na sua vida, tá? Fica aí a sabedoria para quem nos assiste. Fecha parênteses. Vamos lá. Pastor Luciano, é interessante esse aspecto que a doutora Dani levantou aqui. E isso fala muito sobre a nossa vida espiritual, né? Sim. É uma repetição que a Bíblia relata. Então, se a gente olhar lá Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, quando Deus aparece no jardim, ninguém pede perdão, mas justifica. A mulher que tu me deste. E não a serpente. Ninguém vai assumir essa bronca. Né? Então, parece que nós estamos nesse ciclo ainda. Dentro desse aspecto espiritual, isso é muito marcante, né? Sim, Zeca. Eu só queria fazer um breve comentário antes de comentar essa questão. A questão da fala, né? De você falar, de você dialogar. Tiago, lá na Epístola de Tiago, fala isso, que a gente deve confessar as nossas culpas. E esse confessar não é para você confessar no sentido católico, né? Que você confessa e o padre te dá a penitência. Teu perdão. E você alcança o perdão. Não, é o confessar justamente pelo aspecto terapêutico. Que quando você coloca para fora, que você põe para fora aquilo que está aqui dentro de você, você vai se sentir aliviado. Sim. Por isso que a Bíblia fala, confessar as culpas, né? Mas aí que tá, pastor, até deixando no cantinho ali a pergunta, a gente retoma, esse aspecto vai muito de encontro à sua fala logo no início do programa, daquela comunidade terapêutica. Então, quando a gente olha para esse versículo, confessar os seus pecados uns aos outros, onde que nós vamos encontrar isso na vida da igreja hoje? Às vezes você não tem alguém... conversar. Porque se você fala, é julgamento, é opressão, é disciplina. E aí, meus irmãos, não é que não tem que ter disciplina na igreja. Não é isso que a gente defende. Mas, poxa, não é tudo que é disciplina. O texto de Mateus é claro. Você vai conversar, se se arrependeu, tá resolvido. Pronto. Mas é duro você achar essa comunidade terapêutica dentro da igreja. É muito difícil, Zeca, porque às vezes o pastor não tem sabedoria. A pessoa vai lá com muito cuidado, conta o pastor. Pastor, não, fica tranquilo que tá entre nós aqui. O tema da mensagem do domingo
Meu Deus. Daí ele vai lá e pega a mensagem do domingo e prega a vida do irmão. Essa semana veio alguém aqui no meu gabinete. Não vou falar quem é, né? Mas... E expõe a pessoa. Então, por isso que eu digo que a igreja não deveria ser um ambiente assim. Sim, sem dúvida. Tinha que ser um ambiente de acolhimento, de cura, onde a pessoa teria que ter essa liberdade de falar. E nós estamos falando de membros, né? Mas tenta imaginar quantos pastores que carregam culpa. Sim. E para que ele vai se abrir? Pior ainda. Nossa, muito pior. O pastor não tem. Não tem. Ele tem que passar uma imagem de perfeição, estando ciente que não é perfeito, e lidar com o julgamento das pessoas. Para que esse pastor vai se abrir? É muito difícil, né? Então, essa questão de você falar, existe sim esse alívio, né? Não é o perdão, mas é o alívio de você falar. Mas para quem você deve falar? Isso você deve pensar bem. Para você não sair expondo a sua vida, né, para os quatro ventos. Só para a gente voltar aí, só um pitaquinho nesse aspecto também de quem falar, quem se aproximar. Sim. As pessoas têm esse tipo de suporte, doutora? Olha, o grande desafio é quem está escutando entender que ele tem a responsabilidade de não levar aquilo adiante. E aí é como se esse versículo vira o quê? A fofoca. Que aí o que ouviu vai conversar com o outro do que sobre ouvir. Não é sobre isso. Se uma pessoa vem abrir o seu coração a você, você precisa ter a responsabilidade de compreender que aquilo é seu. Que você não tem o direito de levar aquilo para outro lugar. Então, quando eu parto do princípio de que, nossa, você sabe o que aquela pessoa me falou? Pronto, já deixou de viver o que a palavra está dizendo. O compartilhar, o chorar junto, o se alegrar junto, precisa ser com responsabilidade. Você não precisa ter um diploma de psicólogo para fazer isso, né? Mas sim a responsabilidade de compreender que o que você está recebendo, você não tem o direito de levar e fazer burburinho. Porque a grande verdade é que muitas vezes você recebe um conteúdo que, dependendo do que você recebe, você tem o poder ali de acabar com uma vida. Né? E se me permitem, faz 3 anos, pastor Izeca, que o Senhor tem me separado para cuidar de quem cuida. Hoje, eu estou atendendo muitos pastores e liderança, né? Literalmente vivendo isso, de não ter esse lugar. Porque, às vezes, compartilha com um companheiro de ministério, pronto. Ele vai usar aquilo até contra a pessoa. Exatamente. Isso é muito duro, muito cruel, Zeca. Sim. E a gente que faz essa escuta, né? Tanto um pastor como um profissional, um psicólogo, tem que ter muita maturidade para ouvir. Porque eu já ouvi coisas, imagina a doutora então, mais ainda, mas eu já ouvi coisas que me deu até um susto e eu tenho que agir como se ela tivesse falado uma coisa muito comum. Natural, é isso aí. Entendi, tô te entendendo. E por dentro, meu Deus, e aquilo tem que ficar comigo. Eu tenho que guardar aquilo comigo. Eu tenho que fazer saber fazer essa escuta. Porque o corpo fala. Exato. E às vezes a pessoa se sente julgada pela sua reação. Ai, não acredito. Você fez isso? Jura? Pronto, você já tá. Seu corpo, a linguagem não verbal tá acontecendo. Né? Então é exatamente isso. É bem complexo e o próprio texto de Tiago, só para complementar aqui, na sequência vai falar sobre os problemas da língua, né? Que a língua é fogo, que uma pequena faísca e tudo mais. Então, o próprio Tiago, ele entende da importância, defende essa importância, mas ele vai alertar lá na frente. Fala, ó, cuidado com a língua. Cuidado com um pequeno membro do corpo, pode incendiar tudo, e se você não tiver controle, e por aí vai. Só para fazer um gancho aqui, a gente gravou recentemente um programa aqui no Vejam Só, falando sobre isso, sobre a fofoca dentro da igreja. Então vai lá no nosso canal, você assiste, tem bastante coisa lá para você. Vamos voltar aqui para encerrar o bloco aqui, pastor. Dessa síndrome que a gente ainda tem de sempre procurar o culpado ou apontar o culpado. Nunca, de fato, vacilei, eu preciso corrigir isso. Assumir, né? Exatamente. Assumir essa responsabilidade. Isso é do ser humano. Num geral, não estou generalizando, mas no geral as pessoas elas têm essa dificuldade de assumir a sua responsabilidade, de assumir a sua culpa, né? E elas querem terceirizar. Então, nós temos exemplos na Bíblia também. O próprio exemplo de Adão e Eva, que eles tentaram ali argumentar, né? Justificar, colocando a culpa em um e outro.
Quando, na verdade, o caminho da cura é o reconhecer. A pessoa que chega até a casa de recuperação para pedir ajuda, a primeira coisa que eu pergunto para o familiar, porque geralmente é o familiar que procura, mas ele quer ajuda? Não, na verdade, ele disse que consegue parar quando ele quiser. Opa, eu não consigo ajudar essa pessoa. Porque ela não reconhece que é doente. Ela não reconhece que precisa de ajuda. E fica impossível ajudar essa pessoa. Então, o processo de cura, ele passa por esse caminho do reconhecer. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei e eu quero me livrar disso. Onde eu conserto? O que eu preciso fazer para consertar? E buscar ajuda, buscar o conserto, buscar a mudança, buscar a transformação em Deus. É difícil? É difícil, porque vai mexer numa ferida. Você vai ter que reconhecer, vai ter que mostrar sua nudez. Vai ter que fazer como Naamã, mergulhar. Tirar aquela farda e mergulhar. Sim. Mas esse é o processo da cura. A história de Naamã ainda é mais interessante, que ele ainda questiona, né? Tanto rio bonito lá, mandar mergulhar nesse daqui. Aí o servo dele que fala, pô, então mergulha, né? Se tá tão fácil assim, já resolve, né? Porque senão vai ficar pior, né? Aí ele vai e reconhece, né? Tá e interessante que o servo dele ainda falou para ele, se ele tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, você não faria? É difícil reconhecer, é difícil expor a lepra. Não é fácil. Sim. É tanto que eu imagino a doutora, quando a pessoa chega para atendimento, a primeira sessão ela tá ali ainda querendo mostrar que... E não tem tanto problema assim, eu tô aqui, mas nem sei porque eu tô, nem preciso. Falaram que eu vim aqui. E daqui a pouco ela começa a expor realmente, né? É isso aí. Eu acho legal quando a gente conversa aqui e se vê nas situações, né? Na primeira vez que eu fiz terapia, eu também estava assim, eu vim, minha esposa que falou, mas eu não sei nem direito. Precisaria, nem precisaria estar aqui, viu? Acho que ele exagerou um pouco, viu? Eu imagino. E sabe o que é legal no exemplo de Naamã? O significado do rio. Se fosse um rio bonito, tava tudo certo. Sim. Aparência, né? Exato. O Senhor nos mostra muito, nos forja muito nessa passagem, porque o significado do rio, né, também tem a ver conosco. O quanto o nosso orgulho nos impede, muitas vezes, de viver o processo da cura, porque o rio talvez fede um pouquinho, né? Não é cheiroso. Então, não quero estar aqui. Meu status, o que vão falar de mim se me verem mergulhando nesse rio? Sim. Aí a gente vem para o orgulho do coração. Sim. O que impede muitos de nós a viver o perdão, a alcançar o perdão, o auto-perdão e viver a plenitude em Cristo. Perfeito, se libertar disso mesmo, né? Poxa, que bacana. Tenho certeza que você que nos acompanha aí aprendeu, foi edificado, mas ainda tem mais um pouquinho, viu? No próximo bloco, meus convidados vão fazer considerações finais sobre a conversa e oferecer para você uma aplicação de, bom, e agora? O que isso precisa mudar na nossa vida? O que toda essa fala precisa transformar o nosso entendimento e, principalmente, a nossa ação? Para a gente chegar naquela casa do agir e transformar, de fato, as nossas atitudes. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, 2 recadinhos bem rápidos. Primeiro, sobre a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, a instituição parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Agrade. Vejam Só indica para você. Anota aí o telefone. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Amanhã, em horário comercial, você pode ligar. Vai ser super bem atendido lá pelo pessoal da secretaria. Ou, se preferir, manda uma mensagem, tá bom? Manda lá uma mensagem de texto que eles vão te responder também. Esse número é WhatsApp, tá certo? E vou deixar aqui para você também as redes sociais e o site da HIT. Você que procura aí por uma emissora com conteúdo bacana, preparado e pensado para você, para sua família, para você evitar todos esses problemas que muitas vezes a gente vê por aí, vem aqui para a HIT, vem conhecer a nossa programação, o conteúdo, tenho certeza que você vai curtir e aí não vai mais trocar de canal, tá bom? Então aí, as redes sociais e o nosso site também. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Agora nesse segundo bloco, a doutora Dani Martins, psicóloga clínica e palestrante, e o pastor Luciano Scala, eles vão ter a oportunidade de fazer considerações finais, oferecer para você uma aplicação do tema que nós aprofundamos e conversamos, e tenho certeza que foi um momento de edificação para você que nos acompanhou, sobre esse elaborar, né? As dificuldades do passado para viver uma nova vida. E eu fiz aqui uma adaptação, obviamente, do nosso tema, né? A pedido da doutora Dani, logo no começo do programa aqui, onde, obviamente, ela fez a construção da defesa dela a partir dessa ideia também da elaboração e foi benção, foi muito bacana. Antes de devolver a palavra aqui aos meus convidados, rapidinho, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste, gosta do Vejam Só e manda sua foto participando. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, programa Vejam Só, assim que você nos localiza, e mande por lá a sua foto assistindo ao programa. Pode ser uma selfie, uma foto bem simples, não precisa de muita produção, horizontal, vertical, do jeito que você achar mais fácil. Manda a foto junto com a foto, nome completo, cidade e estado. A produção vai receber, vai separar, nós vamos te mostrar aqui e aí você vai concorrer a nosso presente, né? Uma forma de agradecimento pela sua audiência, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem aqui da região metropolitana de São Paulo, né? Da Grande São Paulo, da cidade de São Bernardo do Campo. Quem aparece aí é o José Antônio, acompanhando o Vejam Só. Boa, José. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Olha lá, fez a selfie e mandou. Eu não ia comentar, eu ia deixar passar, né? Mas meu estagiário aqui, muito inteligente, né? Quando é conveniente para ele... Isso, corta aqui pra mim. Quando é conveniente pro nosso estagiário, ele repara, né? Aí ele falou que eu tô careca. Põe na tela aí de novo a foto, por favor, do José Antônio. Olha lá, que menino ousado, cara, falando que o apresentador tá careca. Brincadeira. O Thomas não tem juízo esse menino, não. Eu só tava com o cabelo bem cortadinho, irmão. Tava bem curtinho, não tem nada de careca, não. Obrigado, viu, José Antônio, pelo carinho, pela participação aqui no Vejam Só. A próxima foto vem do interior aqui de São Paulo, da cidade de Ribeirão Preto. E quem vai aparecer aí, ó, é o Toninho, acompanhando também o Vejam Só. Boa, Toninho. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe sua vida aí. Deus derrame graça, viu, meu irmão, que o Vejam Só seja instrumento de bênção na sua caminhada. Encerramos as fotos de hoje lá em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. E quem aparece aí, ó, é a Elisângela Gomes. Inclusive, ela mandou aqui falando, né, que ela é da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Tá com a camisa das mulheres que vencem. Boa. MQV, um movimento aí que está dominando o Brasil e as mulheres... Poxa, as mulheres sempre bombando, né? Quando a gente fala no trabalho, então, na igreja, então, as mulheres sempre bombando. Obrigado, viu, Elisângela, pelo carinho, pela audiência, tá bom? É sempre muito bacana receber as suas fotos aqui, mostrar vocês por aqui, saber que vocês acompanham e gostam do programa. Põe na tela aí o nosso brinde, né? Que nós vamos mandar aí para escolher um telespectador e mandar. A nossa caneca tá aí, ó, belíssima. Nós vamos mandar aí na sua casa, pra você tomar sua água, seu café, seu chá. Ficou linda a caneca e ela pode ser sua. Manda sua foto aí, tá bom? Para participar do programa também. E, meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho. Então, 3 minutos para cada um, para as considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Luciano começa o bloco Irmão. A doutora Dani vai ter o privilégio, então, de encerrar o Vejam Só de hoje. Por favor, pastor. Legal, Zeca. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, agradecer toda a produção do Vejam Só, agradecer também a doutora pela partilha. É sempre bom aprender, né? Estar juntos aqui aprendendo. E eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está agora assistindo esse programa e talvez enfrentando exatamente esse dilema, precisando recomeçar, precisando viver um novo tempo de Deus na sua vida e talvez tenha te faltado forças, estratégias, talvez ferramentas para lidar com situações que ficaram mal resolvidas no passado. Primeiramente, busque ajuda em Deus. Deus, ele Deus com certeza vai te abrir novos caminhos, novas possibilidades. Deus é aquele que perdoa, é aquele que restaura,
Deus sempre nos dá uma nova chance. Nós temos a parábola do filho pródigo que voltou e ele foi acolhido. E o pai, quando acolheu, fez uma grande festa. Deus, ele quer te acolher e fazer uma grande festa, uma grande mudança na tua vida. Busque ajuda. Se for necessário, busque uma ajuda profissional. Os psicólogos estão aí, os terapeutas. Se for preciso, busque até um psiquiatra, mas busque ajuda. Não seja negligente com a tua dor. A pessoa, às vezes, ela começa a conviver com aquela dor e acha que está tudo bem. Quando, na verdade, não é por acaso você está assistindo. Deus, com certeza, ele quer trazer um tempo de cura para a tua vida. Como passos bem básicos aqui para você recomeçar, primeira coisa, se perdoe. Se você não teve a maturidade lá atrás para fazer diferente, você fez o que você pôde. Então, se perdoe. Busque o perdão de Deus também. E se alguém te feriu ou te magoou, perdoe essa pessoa. Em segundo lugar, ressignifique. Coloque novos sentidos. Usa isso. Deus é tão maravilhoso que ele usa até as nossas falhas, os nossos problemas, para trazer novos propósitos para a nossa vida. Então não pense você que está tudo acabado. Mas eu errei, mas eu falei. Deus, ele vai trazer um novo sentido para a tua vida. Então traga um novo sentido, um novo significado para tudo isso que você está vivendo. Em terceiro e último lugar, viva o presente. Viva o dia de hoje. Coloca a sua mente, focalize no dia de hoje. Aquilo que passou ficou lá atrás, serviu de experiências, que você possa ter aprendido com aquilo que ficou lá atrás, mas viva a partir de hoje, a partir desse momento aqui, porque hoje é o presente de Deus para a tua vida. Amém. Zeca, obrigado. Imagina. Mais uma vez, obrigado, doutora, e que Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco até agora. A gente que agradece, pastor, o carinho. Quando a gente pensou no tema, eu mesmo sugeri o nome do irmão para a Angélica, ele procura pelo pastor Legal. Luciano, que vai ser benção aqui pelo trabalho, pelo entendimento que ele tem nessa questão. Deus continue abençoando o seu ministério. Sempre muito, muito, muito bacana recebê-lo aqui. Os contatos do pastor Luciano à sua disposição no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá que com certeza você pode apoiar, ajudar esse ministério aqui também e abençoar outras vidas. Obrigado, pastor, Obrigado, pelo Zeca. carinho. Doutora Dani, 3 minutos. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Primeiramente, agradecimento total, né, a Deus pela essa oportunidade, por vocês existirem, por estar levando isso, essa mensagem a toda a criatura, né, a todas as pessoas. Meu coração se alegra demais porque aqui só tem se confirmado algo que tem se levantado e ardido no meu coração. Está nascendo em Alphaville um instituto para cuidar de pastores e liderança cristã também, né, e várias lideranças. Justamente por entender nesses 14 anos de jornada clínica a importância de ter esse lugar que oferece sigilo, privacidade, né, confidencialidade, para que a pessoa consiga se expor, esvaziar o copo, né? E se você me permite, o que eu digo a você é: restauração, eu te convido a viver Romanos, capítulo 12, versículo 2. Você viver a transformação por meio da renovação da sua mente. Dani, como eu faço isso? Primeiro, cuidado com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Cuidado com isso, porque isso te impede de viver a novidade de vida que Deus tem para você. Isso te impede de viver literalmente o novo em Cristo e também aponta a dificuldade de viver o domínio próprio. Por quê? Porque o prazer, muitas vezes, ele te prende à ignorância e te impede de viver a mudança. Então, quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento, tá? E autoconhecimento. Então, cuidado com isso. Se você me permite, eu digo com muito carinho isso a você. 2, para você chegar na transformação, você precisa viver a mudança. É o hábito de mudar diariamente que vai te conduzir a viver a transformação. Dani, consegui mudar hoje aquilo que eu vi que não era legal. Bacana. Amanhã, treine de novo. Treine, 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 treine. Quando você não precisar mais treinar, é porque o hábito já foi internalizado e a transformação de dentro para fora aconteceu. E viva, traga à sua memória aquilo que te traz a esperança. O Senhor tem, sim, a continuidade, a felicidade e uma vida próspera e plena para o teu ser, para o teu interior. E outra, cuidado com os pensamentos. Assim como você pensa, é como você é.
Então, acredite que você é literalmente, uma pessoa muito vitoriosa em Cristo. Diariamente vivendo isso, você vai alcançar o melhor de Deus para sua vida. Amém. Que bênção. Obrigado, doutora Dani, também pelo carinho, pela atenção com o programa. Deus continue abençoando muito sua vida, ministério e os propósitos aí também, que Amém. Com certeza são ferramentas de grande utilidade quando a gente procura e utiliza com sabedoria também. Obrigado pelo carinho com o Vejam Só. Os contatos da doutora Dani à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho da nossa irmã também, chega por lá, tudo direitinho para você também, tá bom? Antes da gente encerrar, põe na tela aí, por favor, o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos lá para você, né, no Instagram, como essa restauração em Cristo tem impactado a sua vida. 37% dos nossos internautas afirmaram que encontraram essa paz e essa cura através dessa restauração em Cristo Jesus. 38% de que ainda estão num processo de restauração e 25% ainda estão procurando entender o impacto da conversão e dessa restauração e como isso tem funcionado na sua caminhada. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua contribuição. Eu acho que, de fato, a ideia do Vejam Só era oferecer para você esse conteúdo para que você pudesse realmente parar, pensar e refletir sobre a forma como você tem lidado com essas questões. Eu, de fato, espero que o programa tenha sido bênção e edifique e te ajude na caminhada. Nós encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.